Bom dia, queridos. Quero convidar vocês nessa manhã a estudar mais um salmo da Palavra de Deus, o salmo de número 120. Depois de estudarmos na semana passada com o pastor Rubens, aquele maior salmo da Bíblia, Salmo 119, e falar aquele salmo que fala da importância da Palavra de Deus. Hoje nós temos um salmo bem pequenininho, de apenas 7 versículos. Um salmo que eu chamei de uma busca pela paz. O Salmo 120 começa com uma coleção de 15 salmos, Ele dá início a essa coleção de 15 salmos, Salmo 120 ao 134. E esse conjunto de 15 salmos é conhecido também como o Cântico dos Degraus ou da Ascensão. Por quê? A explicação mais aceita para isso é que esse nome se relacione com os degraus que vão do pátio das mulheres para o pátio dos homens, ali dentro na chegada para o templo de Jerusalém, ali onde a presença de Deus estava, para o judeu. Essa é uma menção que explicaria o nome, esse conjunto de salmos. Uma outra informação sobre essa coleção é que ela se tornou o inário dos peregrinos que vinham para o templo depois do exílio da Babilônia, e eles vinham para comemorar as grandes festas ali. Essa teoria é reforçada pelo estilo de vida e da sociedade ali pós-exílica, sendo retratada nesses 15 salmos. Para entendermos melhor o salmo de hoje, o 120, eu o dividi em 3 partes. Mas antes da gente abordar o salmo, vamos orar mais uma vez, Vamos falar com Deus e colocar o nosso dia diante do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais essa manhã, te louvamos pela tua palavra que se renova, por esse dia que nós temos certeza o Senhor cuida de cada detalhe, esse dia que o Senhor nos dá, e nos colocamos diante do Senhor para aprender um pouco mais da tua palavra, aqui no Salmo 120. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Então, Salmo 120, acompanhe comigo o que diz o salmista. Ele diz assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O que ele lhe dará? Como lhe retribuirá, ó língua enganadora? Ele a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre tendas de Quedar. Tenho vivido tempo demais entre os que odeiam a paz. Sou um homem de paz, mas, ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. Então, a primeira parte que a gente pode observar aqui nesse salmo, ela está descrita nos 2 primeiros versos, que eu chamei de um clamor por livramento. O texto, mais uma vez, diz assim: eu clamo pelo Senhor na minha angústia, e ele me responde. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua traiçoeira. O salmista se encontra em uma situação de angústia, porque ele tem que se associar, ele tem que se relacionar diariamente com homens mentirosos e cheios de falsidade. O seu pedido de livramento, então, se baseia na ajuda que Deus concedeu já em tempos passados, em períodos semelhantes. Aí, como é que a gente sabe disso? Porque o salmista, ele fala com confiança. Ele diz: eu clamo e Deus me responde. Muitos acham que esse clamor aqui é uma referência a Neemias, quando ele reconstruía os muros de Jerusalém. E lembra, Neemias, quando veio para reconstruir, ele sofre essa oposição de Sambalate e Tobias. Essa história é contada para a gente lá em Neemias capítulo 4, versos 1 e 2,
que diz assim, a história é maior que isso, né? Mas a introdução está aqui, né? Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso e ridicularizou os judeus. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Então, essa história é comprida, mas vocês se lembram como Deus fortalece Neemias e os muros ali de Jerusalém são edificados num tempo recorde. Eu não sei se você tem passado por desafios desse tipo. Se no seu dia a dia, enquanto você tenta fazer o seu trabalho, seguir com seus planos, sejam eles planos familiares, profissionais ou até na igreja, pessoas ao redor se mostram traiçoeiras, pessoas mentirosas, e isso tem te levado a uma situação de angústia. Talvez essa seja uma situação que você esteja vivendo no momento. Ou talvez isso já tenha acontecido em algum momento da sua vida. No Salmo de hoje, nós temos esse exemplo de livramento. O salmista diz: eu clamo e o Senhor me responde. Na história de Neemias, nós temos um outro exemplo, não é? Neemias clamou pela ajuda de Deus e Deus lhe deu vitória contra os seus inimigos. Essa, queridos, é também a nossa esperança. Que, embora possamos estar cercados de gente torcendo contra os nossos planos, Deus pode nos dar vitória se estivermos dentro, se nossos planos, estiverem dentro dos planos do nosso Deus. A segunda divisão que nós temos aqui estão nos versículos 3 e 4. E eu chamei de um pedido de retribuição, um pedido pela justiça de Deus. O texto diz assim: o que Deus lhes dará, como retribuirá, ó língua enganadora? Ele, Deus, a castigará com flechas afiadas de guerreiro, com brasas incandescentes de sândalo. Então, a língua enganadora e o seu dono são mencionados aqui, e o pedido do salmista é pelo juízo de Deus. A resposta a essa pergunta do salmista baseia-se na natureza da ofensa descrita. E a resposta é: flechas afiadas são o castigo e brasas vivas serão a retribuição adequada para esses enganadores, para essa língua enganadora. Assim, queridos, se na primeira parte nós falamos a respeito do nosso clamor a Deus na angústia, essa segunda parte fala a respeito da resposta de Deus contra as mentiras e as falsas acusações. A dor de um ferimento causado por setas no campo de batalha, ou a dor de ser queimado como lenha, são figuras mencionadas como a resposta de Deus ao pedido do salmista de retribuição, de castigo contra aqueles que o angustiam. O livramento de Salmos, queridos, está cheio desse tipo de oração. O livro de Salmos, tem várias menções desse tipo de oração chamada imprecatória, que clama por justiça contra os inimigos. Infelizmente, alguns de nós, ao invés de descansarmos na justiça de Deus, insistimos em buscar vingança, em buscar justiça com as próprias mãos, por nós mesmos. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina aqui. Nós podemos, sim, pedir, clamar pela justiça de Deus, mas não devemos tentar executá-la com as nossas atitudes. Porque a Bíblia nos diz lá em Tiago 1:20 que a ira do homem não produz a justiça de Deus.
Você tem confiado na justiça de Deus? Tem buscado nele a satisfação das suas angústias, das suas injustiças? Ou tem buscado resolver tudo com as suas próprias mãos? Por último, nós temos hoje o que eu chamei de um lamento pela paz. São os últimos 3 versos, 5 a 7, que dizem assim: Ai de mim, que vivo como estrangeiro em Meseque, que habito entre as tendas de Quedar. Então, essas Meseque e Quedar, são regiões que indicam, quando a gente estuda a respeito desses nomes, a Meseque tem a ver com a Ásia Menor e Quedar com a Arábia, ou seja, povos que andavam distantes de Deus, povos inimigos, bárbaros, sedentos por sangue. Depois, versículo 6 diz assim: Tenho vivido tempo demais entre esses que me odeiam, esses que odeiam a paz. Então, a palavra de Deus diz que em 1 Coríntios 15:33, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Esse era um perigo que aquele povo corria, vivendo ali entre esses homens de guerra, se tornarem também homens de guerra e não de paz. E por fim, 7, ele fala: Eu sou um homem de paz, mas ainda que eu fale de paz, eles só falam de guerra. O salmista, então, termina esse salmo com esse anseio pela paz, esse lamento pela paz. Um sentimento de inadequação aqui do salmista, no meio daquele povo que ele está vivendo. Isso é percebido por nós quando ele diz: Eu sou um homem de paz, mas eles são homens de guerra. Eu imagino que era particularmente difícil, para esse povo que tinha voltado do exílio, com saudade, da sua pátria, da sua terra natal, e aí eles chegam ali naquela região de Jerusalém e eles veem que a terra ainda está tomada de homens maus, circulada por homens, por inimigos, e por homens maus. É por isso então que o salmista, lamenta e clama por paz. Em nossos dias, queridos, a situação não é muito diferente, não é mesmo? Nós vivemos em um mundo cercado de pessoas que não têm um compromisso com Deus, um compromisso de viver em paz e pela paz. A nossa diferença, para o salmista, é que ele não tinha a revelação completa do plano de Deus enquanto nós a temos. Por isso nós podemos nos lembrar de textos como Romanos 5:1, que diz: Justificados, pois, pela graça, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, sem Cristo, sem a justificação que vem de Cristo, nós mesmos éramos esses homens de guerra, que éramos inclusive inimigos de Deus. Mas agora, em Cristo, temos paz com Deus. Jesus também disse lá em João 14:27, Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. A paz deve sim ser uma característica em nossas vidas. Então, queridos, diferente do salmista, nós podemos descansar, pois em Cristo nós temos essa paz com Deus e a paz que Ele nos dá, para vivermos essa vida aqui na Terra, até que Ele volte. Então nós, olhando para esse salmo, sabemos que servimos um Deus que nos responde e nos dá vitória. Servimos um Deus que é o justo juiz, e que trabalha, por nós nessas situações de angústia das nossas vidas. E por fim, sabemos que servimos um Deus que nos deu a sua paz, da sua paz, para vivermos também em paz nesse mundo. Vamos orar, vamos agradecer por tudo isso, que temos aqui revelado nesse salmo para as nossas vidas. Vamos agradecer a Deus.
Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra e te louvamos, ó Pai, porque o salmo de hoje nos traz à mente que o Senhor responde às nossas orações, não nos deixa em nossas angústias. Te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é um justo juiz e podemos então descansar nessa verdade. E por fim te louvamos pela paz que recebemos em Cristo Jesus. Colocamos, Senhor, esse dia, o resto da nossa semana nas tuas mãos e que a gente possa demonstrar essa paz para um mundo que vive tão agitado, tão inseguro, tão angustiado. Que nós sejamos esses portadores da tua paz. É o que nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Um bom dia para todos, queridos. Uma boa semana para vocês. Que Deus os abençoe.